Feliz Dia das Mães para todas as mães presentes aqui, né? Eu falava hoje pela manhã que o Dia das Mães é um dia que nos remete, às vezes, a boas memórias, às vezes a memórias não tão boas. Às vezes nós temos aqui a oportunidade, o privilégio, por exemplo, de ver 3 gerações, né, de mães ali, mas às vezes alguns de vocês já não têm mais a mãe de vocês presente, como eu não tenho mais a minha mãe, né? Então é um momento às vezes de alegria, mas é um momento de tristeza, porque a gente lembra daquilo. Tem pessoas que tiveram boas experiências de maternidade, de mães, outros não foram tão agradáveis assim. E tudo isso faz parte daquilo que Deus está trabalhando e quer trabalhar em nós e através de nós. Nós estamos no meio de uma série chamada Family Flix, onde nós temos falado da importância da família. Faz parte do nosso calendário de pregações. Todo ano nós dedicamos pelo menos um mês. Me perdoem aí, gente, que eu estou com uma gripe forte e minha voz está médio B, como dizem, né? Mas nós estamos no meio de uma série e como eu disse, nós fazemos todo ano, nós queremos sempre dedicar um mês para falar sobre família. E hoje, como é Dia das Mães, eu quero falar sobre algo muito especial, que é relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais. Talvez você não seja pai ainda, não seja mãe, mas com certeza você é filho, né? Você é filho da tua mãe, você é filho do teu pai. Nós temos aqui jovens que ainda não tiveram a oportunidade de casarem-se, mas nós temos... você está tendo o privilégio, a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, conselhos sábios, para você se tornar um pai e uma mãe segundo o coração de Deus. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre esse tema, sobre o relacionamento de pais com filhos, ou o relacionamento, esse relacionamento tão importante e tão significativo. É impressionante como... às vezes nós que trabalhamos como pastores e atendendo várias pessoas, às vezes fazendo aconselhamentos, quantas pessoas às vezes carregam feridas, muitas vezes causadas pelo pai, pela mãe, pelo abandono de um ou dos dois, ou momentos felizes também que passaram juntos. E quando nós falamos da série Family Flix, no teaser que nós lançamos, hoje nós não passamos ele de novo, porque tinha já muita coisa para passar e nós não passamos, mas se você lembra do teaser que nós passamos, daquele vídeo de lançamento da série que nós passamos semana passada, nós comparamos a nossa vida, o enredo da nossa vida familiar ao enredo de um filme. Um filme, normalmente, ele não é linear. Todos os filmes, bons filmes, eles têm um movimento dentro dele, né? Nos filmes você vai ver momentos de tensão, você vai ver momentos às vezes alegres, você vai ver momentos tensos, você vai ver momentos tristes. E um filme normalmente tem essa trajetória que ela não é uniforme, não é linear. Da mesma forma são os relacionamentos familiares. Ao contrário daquilo que a gente às vezes vê naqueles dramas românticos ou naquelas histórias às vezes de casais da Disney lá de trás, né? E então eles viveram, terminava normalmente falando assim, então eles viveram felizes para sempre. E não é bem assim. A gente sabe que ninguém, quando constitui uma família, vai viver feliz para sempre. Vai ter momentos de luto, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de dor. Por falar nisso, deixa eu abrir um parênteses que eu esqueci de reforçar. Amanhã nós vamos ter aqui na igreja
o culto que nós fazemos uma vez por ano, que se chama In Memoriam. Esse culto é destinado a todos aqueles que perderam algum ente querido, algum familiar ou alguma pessoa querida nesse último ano e que está passando por um processo de luto. Então, se você conhece alguém nessa condição, ou se você mesmo está nessa condição, ou conhece alguém nessa condição, convida ela para estar aqui amanhã à noite, às 20 horas. É um culto de encorajamento, de consolo e de conforto para pessoas que estão passando por esse momento na sua vida, tá bom? Então, fecha os parênteses. Então, o enredo da nossa vida é similar a um enredo de um filme. Ele é cheio de altos e baixos, de momentos de alegria, de felicidade. Às vezes uma enfermidade causa uma desestruturação na família, às vezes um desemprego, às vezes uma crise de um filho na adolescência, uma rebeldia, coisas que vão fazendo com que a nossa trajetória e a nossa história familiar seja algo não linear, mas que seja algo que está em constante movimentações. Isso faz parte. Quando a gente vai para a Bíblia, e eu sempre falo isso e vou voltar a repetir, a Bíblia vai nos apontar e vai nos mostrar vários exemplos de família. Vários exemplos. E você não encontra na Bíblia nenhuma família perfeita. Todas as famílias apresentadas na Bíblia têm as suas limitações, tiveram seus problemas, tiveram seus pontos fortes, mas também seus pontos fracos. E é muito interessante porque Deus nos colocou a Bíblia dessa forma. Ele podia ter omitido talvez os deslizes de muitas famílias e ter pintado só um quadro perfeito. Mas o Senhor não faz isso. Quando Ele vai nos apresentar a palavra de Deus, Ele vai nos apresentar ela, Ele vai nos apresentar as famílias com todas as disfuncionalidades que uma família tem. E então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o quão humano também é a nossa família. E por que as nossas famílias têm disfuncionalidades? Porque nós, amados, somos seres pecadores. Nós herdamos, nós nascemos com o DNA do pecado na nossa vida. A Bíblia diz isso, né? Nós não somos um bebezinho que nasce perfeito, não. Um bebezinho quando nasce, você já vê que ele é egoísta, que ele quer bater no outro e tal. Por quê? Porque nós herdamos a semente do pecado lá de Gênesis capítulo 2, que permeia a nossa vida, né? E que caminha, Gênesis capítulo 3, que permeia o ser humano. Então, quando você junta debaixo de um mesmo teto um marido e uma mulher, não tem jeito de isso ser uma relação perfeita, porque tanto um quanto o outro trazem consigo o DNA do pecado, da natureza humana, da natureza carnal. E aí o apóstolo Paulo, por exemplo, fala: aquilo que eu queria fazer eu não faço. E às vezes aquilo que você não queria fazer, você faz. Quando você pensou, quando você lembrou, você tratou o teu cônjuge de uma forma que você não queria ter tratado, mas saiu, você falou aquilo, e aquilo feriu, aquilo machucou. E um filho fala para o pai, obrigado, Tefinha, um filho fala para o pai, um pai fala às vezes o que não devia para um filho, e isso tudo vai trazendo marcas. E é interessante porque teologicamente, biblicamente falando, a gente, por exemplo, não vê modelo de relacionamento antes da queda entre, por exemplo, pais e filhos. Nós não temos um modelo bíblico de um relacionamento dentro de um ambiente perfeito, sem pecado, que seria antes da queda, entre pais e filhos. Nós só temos relacionamentos descritos na Bíblia depois, entre pais e filhos, depois da queda. Portanto, já contaminados pelo pecado. O único relacionamento que a Bíblia vai nos mostrar perfeito e livre, isento de pecado entre pais e filhos, é quando nós olhamos para o relacionamento de Jesus com Deus Pai. Esse é o único relacionamento que a Bíblia nos mostra, e é nele que nós temos que nos inspirar para nós entendermos como é um relacionamento pais e filhos isento do pecado que existe na humanidade. Então,
eu estou querendo fazer essa introdução para a gente poder entender. Eu não estou aqui para fazer uma série para te dar conselhinhos, 10 conselhos para você ser um pai segundo o coração de Deus, 10 conselhinhos para você ser um filho segundo o coração de Deus. Não é isso. Eu quero, junto com você, eu quero que nós possamos caminhar em princípios, não em receitinha de bolo, em princípios que a palavra de Deus vai nos mostrar, para a gente poder viver uma família segundo o propósito de Deus. E hoje, particularmente, eu quero falar sobre essa questão de relacionamentos pais e filhos. Isso é algo tão importante que lá em Malaquias, no capítulo 4, o Senhor vai falar, a palavra de Deus vai nos dizer que, minutinho só, meu esboço aqui, em Malaquias capítulo 4, versículo 6, vai falar: Ele fará com que o coração dos pais se voltem aos filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o Senhor está falando que se não houver esse conserto, essa volta do coração dos pais aos filhos, do coração dos filhos aos pais, não tem como a gente não viver, não tem como a gente viver a bênção do Senhor sobre a nossa vida, se a gente não acerta as nossas relações, quer seja com os nossos pais. A gente teve um caso de um jovem uma vez aqui, que ouvindo uma ministração aqui na igreja, ele foi muito tocado, e ele tinha uma ferida muito grande com o pai dele, só que o pai dele estava morando na Austrália, e ele sentiu no coração, ele conseguiu juntar recursos, pegou um avião, foi até a Austrália para se consertar com o pai e depois voltou. Porque a palavra de Deus faz isso conosco, ou pelo menos deveria fazer quando você permite que a palavra entre no teu coração, ela começa a provocar em nós transformação. Então, esse é um tema que a Bíblia vai nos falar de muita importância. A questão da honra dos filhos aos pais é algo que vai permear lá desde Êxodo, vai ser repetido em Deuteronômio, vai ser repetido por Paulo ali em Efésios capítulo 6, ele vai falar novamente sobre isso. Filhos, honrem os seus pais, porque isso vai trazer para vocês uma vida abençoada. Filhos, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Não é obedecer os pais naquilo que, às vezes nas perversões que muitos pais têm também, mas é obedecer os filhos os pais no Senhor. Ele fala: honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento que existe na Bíblia com promessa. E ele diz assim: para que tudo te corra bem e tenha longa vida na terra. Olha que interessante, ele está falando que a honra de um filho a um pai produz na vida dele bênção aqui na terra. Ele vai viver uma vida abençoada e frutífera aqui na terra. Isso é muito interessante, porque tem um psicoterapeuta que viveu no século passado, alemão, chamado Bert Hellinger, que ele dizia assim: a vida nos trata como nós tratamos os nossos pais. Olha que interessante, a vida nos trata como nós tratamos os nossos pais. Isso que esse homem está falando agora, essa é uma frase de um livro dele do século passado, agora do século XIX, dos anos 50, 60 mais ou menos, nada mais é do que aquilo que a palavra de Deus já dizia lá em Efésios capítulo 4. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem aqui nesta vida. Então, aquilo que a ciência ou as pessoas, os terapeutas, os pensadores descobrem a respeito disso, na realidade já estavam descritos há 2000 anos atrás. Se você quer ter uma vida abençoada, aprende a honrar a vida dos teus pais.
Eu assisti recentemente um filme que me foi indicado, e eu achei muito interessante. Dá para pôr aí a foto dele? É um filme que está na Netflix, que se chama Um Homem de Sorte. Eu estou colocando aqui só para ilustrar, mas não é indicação e assim. Se você quiser assistir o filme, assista. Tem umas cenas lá, são poucas, mas tem algumas cenas pesadas, não assista com crianças e tal. Mas é um filme interessante para reflexão nesse assunto, de relacionamentos pais e filhos. E mostra como que as feridas que um pai pode deixar na vida de um filho. Quando eu estou falando de um pai, eu estou falando pai e mãe, né? Já que nós estamos no Dia das Mães, mães ferem filhos, pais ferem filhos, e essas marcas, o quanto elas podem ser danosas e destrutivas ao longo de uma trajetória, de uma vida de uma pessoa. E esse filme vai mostrar um pouco isso. Mas esse filme também vai mostrar o como essa pessoa lidou com esses traumas e com essas feridas. E como o ressentimento, a falta de honra, pode ser nocivo também e permitir com que você se afunde cada vez mais nos teus relacionamentos ao longo da trajetória de vida que você tem. Então, a consequência, uma postura inadequada de um filho com relação aos seus pais. Esse filme vai mostrar isso de uma forma muito forte. E esse filme vai mostrar uma coisa que é a repetição de padrões familiares. Sabe aquele negócio que você fala assim, eu nunca vou fazer isso igual meu pai fazia, eu nunca vou fazer aquilo igual a minha mãe fazia. E aí quando você menos percebe, você está fazendo igualzinho ele fazia, igualzinho ela fazia. E aí a gente lembra de uma música antiga que a Elis Regina cantava, que era do Belchior, que dizia assim: minha dor é perceber que apesar de sermos os mesmos, ainda somos e vivemos como os nossos pais. Você lembra dessa música? Alguém já deve ter ouvido essa música em algum momento. É interessante porque se você pegar essa estrofe, ela vai falar assim: a minha dor. Ele começa com: a minha dor é perceber que eu faço as mesmas coisas que os meus pais faziam. A minha dor é saber que eu não cresci. A minha dor é saber que eu não consegui evoluir. A minha dor é saber que eu não consegui me livrar daquilo que eu recebi muitas vezes e que teus pais talvez tenham recebido dos seus avós, que por consequência receberam dos seus bisavós. E a dor é perceber que você vai repetindo na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua descendência. Por isso que nós precisamos, amados, levar essas dores para a presença do Senhor. Por isso que a gente precisa da cruz, para que da mesma forma como nós somos perdoados, nós podemos liberar perdão sobre a vida dos nossos pais, daqueles que feriram, que nos machucaram, porque sem esse processo da cruz na nossa vida, a gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir caminhar, a gente não vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus traçou para mim e para a sua vida. Você consegue me compreender? Pastor, mas você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que eu passei na minha casa. Eu sei de uma coisa, eu sei que eu fui pecador, eu era pecador, e eu fui para a presença do Senhor, e eu fui perdoado dos meus pecados, e eu fui para a cruz do Calvário, e na cruz o Senhor me perdoou, e da mesma forma como Ele me perdoou, Ele te perdoou, e a tua missão é perdoar aqueles que te feriram e que te machucaram. Ou você não feriu, ou você não machucou, ou você não foi rebelde a Deus durante uma boa parte da sua vida. Então, amados, eu quero que você pense, mas você pense de forma bíblica. Não pense
com as emoções somente, porque quando fala de família, as emoções vêm à flor da pele, e a gente ou ama a nossa família, ou a gente não quer ver a nossa família nem pintada de ouro na nossa frente, ou a gente ama os nossos pais, ou a gente imputa sobre eles todas as mazelas da nossa vida. E você pode tomar uma decisão de continuar a tua vida inteira achando que as mazelas da tua vida são culpa dos teus pais, ou você tem a opção de ir para a cruz, de abraçar o Evangelho, entender que você é um pecador, assim como os teus pais eram pecadores, mas você foi agraciado de conhecer ao Senhor e ser restaurado, resgatado e feito uma nova criatura, amém? Uau, isso faz toda a diferença. Por isso que eu estou falando, eu não estou vindo aqui para te dar receitas, mas eu estou te vindo aqui para te dar princípios, e lembre-se disso sempre. Você pode passar uma vida inteira de acordo com as mazelas, né? Tem até uma brincadeira aí que dizem que você vai para psicólogo só para reclamar da mãe, para reclamar do pai, né? E às vezes a gente precisa ir para a cruz, lembrar das nossas mazelas e liberar perdão e se apropriar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Eu queria ler um texto que é muito especial até para esse dia em especial que nós estamos, que está lá em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5. Timóteo está escrevendo para o seu discípulo amado Timóteo. Quem que eu falei? Timóteo? Paulo escreve para o seu amado discípulo Timóteo, na sua segunda carta que ele escreve para Timóteo, e ele diz no versículo 5: lembro-me da sua fé sincera. Olha como Paulo escreve: Timóteo, sabe de tudo que eu me lembro de você, sabe qual a principal marca que ficou da tua vida? É que a tua fé é uma fé sincera. Se ele está falando que a fé dele era sincera, é porque tem fé que não é sincera. Naquela época já havia fé que não era sincera. A fé falsa, a fé religiosa, ela não é uma coisa que existe só nos dias de hoje. Há 2000 anos atrás, a gente já vai ver isso. A gente vai ver os hipócritas, os fariseus, pessoas que tinham uma fé, que estavam nos templos, que estavam no meio do contexto religioso, mas cuja fé era pautada em si mesmo. E hoje as igrejas evangélicas, as igrejas católicas estão cheias de pessoas cuja fé é mais centrada em si do que na sua devoção e no seu amor por Deus. E pessoas religiosas produzem uma fé falsa. Tem pessoas que estão na igreja porque elas querem receber algo, elas querem algum benefício daquele exercício de espiritualidade. E nós estamos, aquele que tem uma fé sincera, é aquele que está, por exemplo, no culto hoje, porque ele ama a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E você falou assim hoje eu vou sair, vou para a casa do Senhor, porque eu quero estar junto com os meus irmãos, eu quero louvar o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu quero ouvir a palavra de Deus. É por isso. Eu não vou porque eu quero receber algo, porque eu preciso de algo e Deus vai me dar. Não, isso é secundário. E Paulo vai se lembrar da fé sincera de Timóteo. Mas uma coisa que me chama a atenção no texto é que primeiro ele fala isso, mas logo em seguida ele fala da onde veio essa fé sincera. Da onde que vem essa fé sincera? Ele fala assim: como era a fé da sua avó, Lóide, e da sua mãe, Eunice. E eu sei que em você, esta mesma fé continua firme.
A mesma fé que habitava na tua avó, Timóteo, a mesma fé autêntica que habitava na tua mãe, Eunice, habita em você. Elas conseguiram passar o cajado, não de uma experiência religiosa, não de uma religiosidade, mas de uma fé autêntica. Sabe por quê, amados? Porque se a fé não for autêntica, você não vai conseguir passar para a próxima geração. Se a fé não for autêntica, se a tua fé é uma fé religiosa, de fachada, que aqui dentro aparentemente é exercida de forma piedosa, mas quando sai lá fora não tem nada a ver com os princípios de Deus. Se essa é a fé, você não vai conseguir passar isso para a próxima geração. Você que é jovem aqui, quando você casar, você não vai passar isso para o teu cônjuge, você não vai passar isso para os teus filhos. Você que já tem filhos aqui, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque enquanto os teus filhos são pequenininhos, você vai trazer ele no ministério infantil, eles vão aprender as historinhas, tudo tal, mas quando eles começarem a ter um pouquinho mais de discernimento e olharem para você, e se tem alguém que conhece você, é o teu cônjuge e os teus filhos, ele vai olhar para você e falar: não, essa fé é fake, né? Hoje está em moda, né? Tem fake news e fake faith, né? Fake faith, essa aí fake faith, parece que é verdadeira, mas ela é falsa. E se ela for falsa, os teus filhos não vão seguir essa fé, porque eles não vão seguir algo em que eles não acreditam, que não foi gerado no coração deles. Então, nesse Dia das Mães, eu quero fazer um apelo para aqueles que são pais aqui, para quem é pai, que é mãe, para aqueles que eventualmente, futuramente serão pais também. Vivam uma fé autêntica e transmitam isso para a vida dos seus filhos. Estou lembrando do Narciso, né? Narciso vem de uma geração, né? Teu avô também era, né? Pastor, né? Teu bisavô, teu avô, teu pai, e está você aqui, desde o bisavô. Glória a Deus pela tua casa, pela tua família, teus filhos estão aqui, amém. Eu sou da primeira geração da minha família que se converteu, mas tem pessoas aqui que já receberam um cajado de uma fé autêntica e têm transmitido isso ao longo das gerações. Deus nos chama para isso, amados, para que a gente possa ser esse portador da fé autêntica. E para a gente ser esse portador e transmissor da fé autêntica, eu quero lembrar para vocês um texto que é bem conhecido e clássico, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, quando Moisés está ali repetindo para o povo os mandamentos, as leis do Senhor, e ele diz ali: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o nosso único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. De todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração. Olha que interessante, olha o caminho. Ele fala assim: o Senhor é o teu único Deus. Pai e mãe, filhos que estão aqui, o Senhor tem que ser o teu único Deus. Ah, pastor, é lógico isso, só tem um Deus. Será? Porque tem gente que tem o trabalho como um Deus. Se eu for chamar os filhos aqui, talvez fale assim: olha, o Deus do meu pai é o trabalho, porque ele pode trocar qualquer coisa pelo trabalho dele. Se eu for chamar aqui, talvez ele vai falar assim: o Deus do meu pai é um celular, o Deus do meu pai é o hobby dele, o Deus do meu pai é outras coisas, do meu pai, da minha mãe. A coisa não é tão clara, porque esse mundo oferece vários ídolos,
E quando a gente menos percebe, a gente está se envolvendo com esses ídolos e deixando Deus num plano secundário. E ele depois diz no versículo 5, ame ao Senhor de todo o teu coração. Não é um amor superficial, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ele está falando de um amor completo, de um amor pleno, que nós precisamos ter. E aí ele continua, e diz, que estas palavras estejam no teu coração. E aí depois disso, quando ele dá o pressuposto, a base, e aí ele vai falar o que você deve fazer com tudo isso, que você aloja no teu coração. Ensine-as, versículo 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Essa aí está na NVI? Ou eu errei aqui, ou aí está. Está na NVI, está repita com frequência. Então no meu esboço eu coloquei outra. Então vamos lá, vamos ler a que está na tela. Repita-as com frequência. Repita quando? De vez em quando? Ah, pastor, eu levo meus filhos no Ministério Kids. Lá no Ministério Kids, uma vez por semana o pessoal ministra a palavra de Deus, 2 horinhas, está joia, Aqui está falando, ministre ela na vida dos teus filhos com frequência. Que frequência? Aí é legal porque ele não dá, para não deixar margem de dúvida, porque o cara pode falar assim, frequência é uma vez por semana, Aí ele, para não deixar dúvida, ele fala, converse a respeito delas quando você estiver em casa. A propósito, semana passada o pastor Paulo passou uma tarefa para vocês. E de, pelo menos, ao longo da semana, vocês terem, todos os dias, separarem um dia para fazerem a refeição juntos, em família. Vocês têm conseguido fazer isso? Fazer uma refeição juntos sem celular de lado, de outro cômodo, se possível. Você não vê nem a luzinha acendendo na hora das notificações. Repita com frequência aos teus filhos, converse a respeito delas, quando você estiver em casa. Ah, tá, quando eu estou em casa eu falo. Mas não é só em casa, quando você estiver caminhando, quando você estiver levando na escola, quando você estiver trazendo da escola, quando você for fazer qualquer outra coisa que você tiver com ele, você vai estar ministrando na vida dos teus filhos. E também quando você se deitar, quando você deitar, senta na cabeceira do teu filho, da cama do teu filho, ministra na vida dele. Ah, e quando levantar, ele está falando de um processo que envolve a nossa vida como um todo. Eu sei que tem pais aqui que quando saem de casa, seu filho ainda nem levantou e você não tem essa oportunidade, mas você vai ter e você vai cavar outras oportunidades para você ministrar na vida dele em todo momento. Ministrar, agora você vai ministrar o quê? Aquilo que está cheio teu coração. Tem pai aqui que é ótimo para convencer o seu filho a torcer para o mesmo time que você torce. Eita, fala Deus. Ai meu Deus. Não, meu filho tem que torcer. Não imagina, eu sou corintiano, não imagino meu filho palmeirense de jeito nenhum. E você faz de tudo. Você leva ele lá no estádio, você compra a camisa quando ele nasce, você dá a camisa para ele, você assiste o jogo junto com ele, você procura referências. Mas tem pai que não tem essa mesma intensidade para levar o filho para a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque isso não está pulsando no teu coração. Porque se o que pulsasse no teu coração fosse mais forte do que o amor que você tem pelo teu time, você ia falar assim, olha, meu filho pode torcer para qualquer time, desde que ele seja um discípulo de Jesus, seja um homem e uma mulher temente a Deus. Vocês estão me entendendo? Eu sei que quando eu falo essas coisas,
Alguns começam a se remoer por dentro, mas é para se remoer mesmo, porque não sou eu, mas é a palavra do Senhor que está dizendo. Converse com elas quando estiver andando pelo caminho, quando deitar, quando levantar. Bem, o meu tempo está esgotado aqui, tinha mais coisa para falar. O pessoal do louvor pode vir à frente. E ele diz assim, lá em Deuteronômio 4, 9, no mesmo contexto de Deuteronômio 4, 9, ele vai falar assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os teus olhos viram. Conservem-nas por toda a vida na memória e contem-nas aos seus filhos e os seus netos. Eu já estou nessa segunda fase agora. Eu estou na fase agora de não só transmitir, acho que grande parte do que eu tinha para transmitir para as minhas filhas eu já transmiti, mas agora a gente tem uma nova missão: transmitir para as nossas netas. Existe um ditado aí que fala que vô é para estragar neto, né? A gente pode até estragar numa coisa, dar uma comida que a mãe não dá, tal, tudo bem isso aí. Mas nós temos uma missão. Nós temos uma missão de que os nossos netos possam ser apaixonados pelo Senhor. Se você está aqui e você tem um sobrinho, uma sobrinha, faça disso a tua missão também, de transformá-los em pessoas apaixonadas pelo Senhor. Ah, mas meu irmão, minha irmã nem conhece o Senhor. Então você faz o seguinte: passa na casa dela, faz um compromisso, fala assim: posso levar ela, as crianças na igreja durante a semana? Traz elas. A pastora Sônia já contou o testemunho. Ela se converteu porque uma vizinha pediu autorização para a mãe dela, passava na casa da mãe dela e pegava ela com 7 anos. 6 anos, pegava ela e levava para a igreja. E foi assim que ela conheceu o Senhor. Foi assim que ela se apaixonou pelo Senhor e pela palavra. Sabe, você tem um compromisso. Você tem um compromisso com os teus irmãos mais novos. Você que é solteiro está aqui. Você tem um compromisso de transmitir o amor para os teus irmãos mais novos. Você tem um compromisso com a tua casa e com a tua família. E é interessante porque o texto de Deuteronômio 6... ele volta e fala assim: olha, amarre, 6:8, Deuteronômio 6:8, amarre como um sinal nos teus braços, prenda na testa e escreva nos batentes da porta da sua casa e nos portões. E se você conhece o povo judeu, até hoje os judeus mais ortodoxos, eles vivem às vezes com um filete preso na cabeça com esses mandamentos. Mas eles levaram no literal. Não é para você fazer isso no literal, é para você fazer isso no teu coração, entender que você tem uma missão. Amados, hoje é dia das mães, mãe que está presente, você tem uma missão. Ah, mas meu marido não me ajuda nessa missão. Se ele não te ajuda, vai você sozinha. Vai você sozinha. Nós temos um testemunho aqui de um irmão que a mulher separou, abandonou ele ficou com um filho. Ele falou: eu preciso ministrar o Senhor na vida dele. Não sei nem se ele está aqui hoje, mas ele pegou essa missão e ele falou assim: se a mãe dele se desviou dos caminhos do Senhor, é o problema dela, e eu vou continuar ministrando a paixão para a vida dos meus filhos. Se você está aqui, você é mãe e você está só nessa missão, eu quero te dizer que você não está só. O Espírito Santo de Deus está com você. Mulher, homem presentes aqui, o Espírito Santo de Deus está com você no meio dessa missão. Mas a primeira coisa, antes de você transmitir, você precisa estar cheio. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você só vai conseguir transmitir aquilo que está jorrando no teu coração. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com todas as forças. Faça do Senhor teu único Deus e transmita isso às próximas gerações. Quero te convidar para você ficar em pé.
Eu queria que você pudesse orar por você, pela tua casa e pela tua família. Eu queria que você pudesse fazer um check-up nesse momento. Você tem amado o Senhor de todo o teu coração? A tua fé tem sido uma fé autêntica? Ou tem sido uma fake faith? Uma fé falsa? Uma fé baseada na religiosidade? O Senhor te chama para você ter uma fé autêntica e transmitir isso para a tua casa. A Bíblia vai nos chamar para a gente perdoar. A Bíblia vai nos chamar para a gente honrar, como eu comecei essa palavra, honrar nossos pais. Talvez você nem tenha mais teus pais no teu meio, mas você pode honrá-los através da tua vida, através dos frutos do Senhor, através da tua vida. Você pode continuar honrando eles. Honre, sabe? E se eles ainda estão vivos, aproveita e honra. Entregue flores em vida. Tem gente que depois que morre quer comprar a maior coroa que tem lá no cemitério para vender, como uma forma de honrar. Gente, aí não precisa mais. Na realidade, aquilo ali é algo que você faz mais para você do que para aquele que partiu. Se você quer entregar flores, faça em vida. Se você quer honrar, honre em vida. E depois da morte, honre com a tua vida a memória daqueles que partiram. Começa a orar e fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que minha fé não foi genuína, não foi autêntica. Mas eu quero edificar minha casa em Ti, Senhor. Me dá graça para ministrar na vida dos meus pais, dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus netos. Me dá graça, Senhor. Me dá graça, em nome de Jesus.
que nunca falha. Lembra que eu falei no começo que o único modelo de relacionamento entre pais e filhos que não foi passado pelo pecado é o relacionamento que Cristo com Deus Pai. E quando Deus Pai chama Jesus para passar na cruz do Calvário, Jesus diz para o seu Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque Jesus honrou o Deus Pai em todos os momentos da sua vida, dando a sua própria vida. Nós temos o exemplo de um Deus que amava o Pai, que honrava o Pai, e por isso Ele abriu o caminho para que nós hoje pudéssemos estar aqui dizendo: jamais, jamais, jamais falhará, jamais falhará. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você tem filhos que estão distantes do caminho do Senhor, nós queremos orar nesse momento e clamar para que esses filhos voltem em nome de Jesus. Se você tem alguém aqui que tem filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, levanta a tua mão. Vamos levantar um clamor agora. Queria que você orasse. Se você está do lado dessas pessoas, põe a mão nos ombros delas. Senhor, traz de volta, Senhor. Traz de volta aqueles que se afastaram. Traz de volta, Senhor, aqueles, Senhor, que estão distantes. Traz de volta. Sim, Senhor, nós oramos hoje para que Teu Espírito visite os pais que têm os seus filhos distantes com dores de parto, Senhor. Nós temos sido como igreja tantas vezes enganados, valorizando e achando que o melhor para os nossos filhos é eles estarem em uma boa carreira, é eles estarem em um lugar de destaque profissional. Senhor, nós temos trocado, Senhor, a primogenitura por um prato de lentilha, e por isso nós não temos orado pelos nossos filhos. E neste momento, Senhor, eu oro, Espírito Santo, para que você gere a verdadeira intercessão no coração dos pais pelos filhos, Senhor, para que a terra não seja ferida com maldição. Senhor, nós oramos agora, Deus, para que haja a dor nos pais de verem os seus filhos distantes, para que essa oração seja expressa diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Nós oramos, Deus, por aquele que se foi. Oramos, Senhor, pelo filho que se foi. Oramos por aqueles que não têm prazer mais na tua casa. Oramos por aqueles filhos que pediram aos pais para poderem ir ao mundo, quando seus avós serviram ao Senhor, quando seus bisavós serviram ao Senhor. Nós oramos, Deus, para que o Senhor não permita que haja alegria nesses corações longe da tua casa. Senhor, nós oramos, Deus, nós oramos pelos filhos que se foram, oramos pelos jovens, oramos pelos pré-adolescentes, Senhor, que estão, Deus, com o coração dividido entre servir ao Senhor e servir ao mundo, Pai. Nós oramos por pais intercessores, oramos por mães que dobram os seus joelhos até que vejam Cristo formado em seus filhos. Oh Deus, nós oramos, Pai, por pais que dobrem os seus joelhos e batam a porta do Senhor e incomodem o Senhor até que Ele venha e marque a vida dos seus filhos com amor pela presença de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te visite como pais e mães, avós que aqui estão, tios, como intercessores por uma geração que vai dar continuidade ao amor ao Senhor
e a fidelidade à sua casa e à sua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber quantos aqui que são a primeira geração de cristãos da tua família. Você é o primeiro, que faz parte da primeira geração que se converteu da tua família. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas famílias, que a partir delas, Senhor, uma nova história esteja sendo construída nessas casas e nessas famílias. Que os teus filhos sejam homens e mulheres tementes a Ti, com uma fé autêntica. Que os teus netos sejam homens e mulheres com uma fé autêntica. Que a tua descendência olhe para trás e fale assim: o meu avô, a minha avó foram homens e mulheres de Deus, que passaram essa chama até hoje sobre a minha vida, em nome de Jesus. E se você crê nisso, sobre a tua descendência, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, a me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, 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 jamais falhará, nunca falhará, jamais. Amém. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre a tua vida e a tua casa. Vão na paz do Senhor e tenham uma excelente semana. Deus abençoe. Amém. Minha casa